Oi, gente, está encerrando mais uma semana, então é dia do nosso tradicional resumão semanal. A respeito específico de sexta-feira, eu vou tratar de alguns rápidos assuntos, mas vou dar destaque para a principal lição que eu tive enquanto estava começando a minha carreira como economista. Vale a pena ouvir. E depois de tudo isso, nós vamos ter, evidentemente, as nossas rapidinhas do Fora de Curva, envolvendo algumas histórias um tanto quanto inusitadas a respeito do comportamento de certas pessoas, alguns inadequados, outros nem tanto, mas certamente muito curiosos. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva e vamos lá para o trabalho, gente, começando com o resumão semanal. Na segunda-feira, nós tivemos, claro, o quadro que vem por aí, quando fazemos uma análise dos principais resultados que devem ocorrer com os indicadores que são divulgados no decorrer da semana. Nós analisamos, além disso, uma questão muito importante. Aqui o Rio Grande do Sul, onde eu moro em Porto Alegre, estava extremamente sensibilizado, extremamente mobilizado para socorrer vítimas de uma grande enchente que ocorreu, especialmente no Vale do Rio Taquari, mais ou menos 100 quilômetros aqui da capital gaúcha. Enquanto isso, o presidente da República, ao invés de olhar aqui para o sul do país, resolveu polemizar, ou resolveu divulgar a sua intenção de comprar um jato novo, um jato presidencial, com cama de casal, escritório, uma série de coisas, custando em torno de 400 milhões de reais. Gente, eu considerei aquilo um verdadeiro absurdo e várias pessoas que ouviram Fora de Curva concordaram comigo. Realmente, o Luiz Inácio da Silva e também sua assessoria têm que começar a pensar um pouco melhor no que fala para não decepcionar tantos brasileiros, especialmente quando há calamidades públicas que provocam dezenas de milhares de flagelados. Na terça-feira tínhamos muitos assuntos para tratar, então condensamos eles nas rapidinhas do Fora de Curva, que foram várias. Então eu vou apenas citar elas porque analisar cada uma daria um vídeo inteiro, como foi na terça-feira. Falamos da inflação oficial brasileira IPCA de agosto e as preocupações da dinâmica dos preços para setembro, e existem fontes sim de preocupações. O Brasil sendo um dos países, ou o terceiro país que menos gasta com educação por aluno na OCDE, que reúne as principais economias globais. Os municípios brasileiros, na busca por mais dinheiro, pela frustração da arrecadação da partilha dos recursos federais, algumas mancadas diplomáticas da presidência da República, especialmente na reunião da OCDE na Índia, especialmente no que diz respeito ao Tratado de Roma e à Convenção de Haia, onde a previsão de penalização de criminosos de guerra, no caso estamos falando do presidente russo Vladimir Putin, um veto também do presidente Luiz Inácio da Silva na lei, aquela que vai criar o tal do arcabouço, que eu chamo de calabouço fiscal, permitindo esconder alguns números que seriam importantes para calcular o desempenho das contas públicas, a situação econômica e eleitoral da Argentina, com o ministro da Economia, que é o candidato da situação para presidente da República, oferecendo uma isenção de imposto de renda para grande parte da população, como se isso fosse resolver a inflação e também fosse convencer a população argentina a votar nele para a eleição. Parece que isso é fava contada, quem vai ganhar mesmo é Milei. Pode haver surpresas, é claro. O lançamento, pelo menos no papel, pelo menos no discurso, vai ter que ser feito muito investimento ainda, de uma rota a partir da Índia rumo ao Oriente Médio e Europa, similar à nova Rota da Seda que foi desenvolvida pela China para levar via trem produtos chineses para o centro econômico da Europa. Quanto a isso, Estados Unidos, Índia e vários outros países abriram o olho para essa inteligente decisão logística chinesa e vão fazer a competição valer a partir do território indiano, é claro. A respeito da China também, comentei sobre uma determinação que está para ser oficializada pelo Partido Comunista Chinês, determinando que as pessoas não são mais livres para usar a roupa que querem naquele país. Existem, segundo eles, vestimentas que ofendem a nacionalidade chinesa, e essas vão ser proibidas. É algum dos absurdos que acontecem em ditaduras. E na área da ciência, dois assuntos. Primeiro, lá em Marte, aquele jeepzinho, aquele rover, como chamam, conseguiu simplesmente produzir oxigênio a partir dos recursos marcianos
o suficiente para garantir, em tese, a vida de um pequeno cachorro durante 10 meses, se não me engano. Enfim, é um pouco de oxigênio, mas mostrou a viabilidade do processo que, aumentando a escala, vai permitir que os seres humanos ou eventuais outros animais que vão a Marte no futuro, e isso é uma coisa bem plausível para as próximas décadas, tenham como retirar esse gás essencial para a manutenção de vida, e isso, claro, dá mais sustentabilidade a eventuais explorações marcianas de longo prazo. E, finalmente, eu comentei a respeito de uma experiência aí positiva chinesa que eles conseguiram fazer, através das chamadas quimeras, o cultivo de rins humanos em células embrionárias de porco. Parece que eles foram por várias semanas nessa gestação. O rim, em tese, ficou com 60% da carga genética do ser humano e 40% dos suínos. Isso é um avanço, depois ainda vou tratar sobre isso hoje, na finalização do Fora de Curva, que é o bem-sucedido, pelo menos em experiência, uso de órgãos animais para transplantes em seres humanos. Na quarta-feira, nós centramos nosso vídeo numa articulação vergonhosa que está ocorrendo nesse momento no Congresso Nacional, onde os partidos políticos estão articulando o perdão às dívidas e irregularidades feitas através do fundo partidário, ou seja, eles legislaram, criaram um fundo partidário que é um absurdo, impedindo até doações privadas ou limitando doações privadas, e aí o setor público pagou as campanhas presidenciais para governador de estado, senador, deputados, a partir do nosso bolso. Nós pagamos mais impostos sobre isso, querendo ou não, e mesmo assim, mesmo eles criando a lei, fizeram vários furos e estão se perdoando uns aos outros para começar tudo do zero, ou seja, 23 bilhões de prejuízo que vai ser simplesmente esquecido, porque fomos nós, os trouxas eleitores brasileiros, que pagamos por isso e vamos continuar pagando muito mais. Também falei a respeito de um posicionamento que eu achei muito infeliz do ministro da Justiça, Flávio Dino, de levar o Brasil a deixar de ser signatário do Tratado de Roma e do Tratado da Convenção de Haia, que prevê a criminalização, a punição e a extradição de criminosos de guerra. Realmente é um absurdo. O argumento dele é fútil, dizendo que se Estados Unidos e China não são signatários, o Brasil não precisa ser. Moralmente precisa ser sim. Se nós somos a favor da punição a criminosos, nós não podemos abrir mão desses tratados internacionais. O posicionamento chinês e norte-americano, nesse caso, não nos interessam. Interessa, sim, é estarmos ética e moralmente do lado correto. E, finalmente, eu tratei de uma descoberta dos japoneses, ainda não é uma descoberta material, mas eles identificaram claramente a existência de mais um planeta no sistema solar, que deve ser até 3 vezes maior do que a Terra, fica além de Plutão, também mais distante, aparentemente, do cinturão de Kuiper, mas através de irregularidades gravitacionais eles estão conseguindo rastrear o caminho desse planeta, e deve ser uma questão de algumas semanas, ou no máximo alguns meses, para eles identificarem visualmente este corpo celeste, que é mais um que nos acompanha aqui no sistema solar. E ontem, na quinta-feira, tratamos de 3 assuntos no Fora de Curva. O primeiro foi uma rápida análise do desempenho do setor de serviços em julho, aponta um crescimento, mas cada vez mais desacelerado, tende a chegar no vermelho, ou seja, resultados negativos lá para novembro ou dezembro. Depois abordamos também uma desastrosa decisão do Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, dando direito para os sindicatos de cobrar de quem é ou não é sindicalizado o equivalente a 1% do salário anual, a título de contribuição sindical. Não é mais imposto sindical, é um outro termo, mas significa a mesma coisa. Quem não quiser pagar isso vai ter que se expor, vai ter que dizer lá para o sindicato, eu não quero, dizer isso formalmente, de acordo com as regras deles. Isso aí é um recuo, é um retrocesso à reforma trabalhista ocorrida em 2017, lembrando que a sindicalização no Brasil, ela vem caindo muito, mas muito nos últimos anos, especialmente de 2017 para cá, não alcançando nem 9% do total de trabalhadores. Ou seja, uma estrutura criada pelo populismo de Getúlio Vargas realmente não agrada a maior parte dos trabalhadores, e o Supremo Tribunal Federal está querendo
que, especialmente os trabalhadores de carteira assinada, engulam essa imposição goela abaixo, que não há nenhum interesse para eles, tanto que mais de 90% das pessoas que têm emprego formal, vou repetir, pelo lado inverso, não querem saber de se sindicalizar porque não acham que são representados por esses cidadãos que fazem a tal da política sindical. E, finalmente, um outro absurdo que eu abordei ontem é uma articulação no Senado que quer incentivar o desenvolvimento de pequenas geradoras hidrelétricas e solares, mas de uma maneira um tanto quanto prejudicial para a gente. Onde vai sair o valor do incentivo dessas geradoras? Do nosso bolso. A conta de luz por conta disso, segundo esse projeto, vai subir 5%. Isso é injusto e eu vou dizer mais. Em tese, poderíamos dizer, se não fosse criado por lei, criminoso. Vão estar nos obrigando a pagar mais conta de luz, a pagar 5% a mais, pelo menos, para subsidiar empresas que ainda nem estão vendendo serviço para a gente. Olha, quando eu vou num supermercado, quando eu vou numa loja, eu estou comprando pelo produto que eu escolho, pelo produto que eu quero. Eu não aceitaria pagar numa loja de roupas, por exemplo, um cinto que eu não quero quando eu vou comprar uma camisa. Vocês querem pagar a mais para gerar pequenas geradoras que nem sabem se o valor da energia no futuro vai ser mais barato para vocês? Certamente não vai ser. É um absurdo. Espero que o presidente da República vete essa lei, se ela virar realmente uma proposição legislativa, porque se ele não vetar, ele está sendo conivente com tal absurdo, e isso é muito ruim para o Brasil inteiro. E agora, na sexta-feira, gente, eu queria começar a introduzir uma rápida historinha do meu início profissional. Em 1987, eu fui convidado por um dos mais brilhantes, mais importantes economistas da história do Brasil, Nuno Renan Lopes de Figueiredo Pinto. Ele era um sujeito muito modesto, não gostava de se expor, então a maior parte das pessoas não vai lembrar do nome dele. Mas era um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e assessor econômico da Federação das Indústrias aqui do estado do Rio Grande do Sul, e dentro dessa posição ele fez coisas inimagináveis, inovou o pensamento econômico brasileiro de uma forma brilhante. E eu tive a sorte de ter sido convidado por ele a trabalhar junto dele na Fiergs lá em 1987. E aí, naquele tempo, não tinha computador. O que nós usávamos como instrumento de trabalho era a régua, folhas de papel ao maço, aquelas quadriculadas, além de uma calculadora ou Texas ou HP para fazer os cálculos, e assim elaborávamos tabelas, gráficos que eram reproduzidos depois por datilografia. Eu sou um pouquinho velho, não pareço, essa cara de novinho, mas era esse momento, meados para o final de 1987 ou 1988, estávamos trabalhando e eu finalizando uma tabela, eu vi que o resultado que eu tinha encontrado nos cálculos que havia feito era meio absurdo, meio alarmante, e mostrei para o Nuno. Chegou, ele viu aquilo, pensou um pouco, conferiu os cálculos e me levou para a janela ali. E naquela janela, realmente, o que a gente enxergava era mais mato fechado, mas ele quis me mostrar, quis me dar um exemplo. Ele chegou, ó, Eduardo, olha para aquela janela. Cheguei, olhei e vi aquele monte de mato, uns bichos circulando por lá, aquela coisa. Chegou, tá, chefe, já olhei. Aprende uma coisa. Quando tu olha um resultado que tu gera e ele não se coaduna, ele não se parece com a realidade, o que você acha que está errado? É o teu resultado ou a realidade? Parei, pensei. Está dizendo que eu fiz besteira? Chegou ele, não fez besteira. Criou uma hipótese, fez um cálculo de acordo com os parâmetros que nós temos, só que esse resultado tu veio me mostrar aqui porque, evidentemente, ele não faz jus, ele não é coincidente com o que nós enxergamos na realidade do dia a dia. Então, evidentemente, tem alguma coisa errada, ou na base de informações que você pegou, acho que nos cálculos não tem, mas alguma coisa está errada aí, porque não está convergente com o que está acontecendo no dia a dia das pessoas. Gente, eu levei essa lição para o resto da vida. Então, sempre quando eu faço um cálculo e exponho para vocês,
Eu antes, metaforicamente, abro uma janela, observo o mundo e vejo, pô, será que isso aí realmente expressa a realidade ou pode ser um devaneio das informações? Aí eu vou chegar onde eu quero. Hoje o IBGE divulgou o desempenho do comércio varejista brasileiro em julho desse ano. Segundo o Instituto, no conceito ampliado que envolve, além dos segmentos, além dos gêneros tradicionais do varejo, veículos, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebida e fumo, segundo eles, o crescimento em relação a julho do ano passado foi de 6,6%. Ou seja, o Brasil é o país onde, segundo esses dados, o consumo está crescendo nos maiores patamares do mundo. Tirando esses dados que fazem do restrito ampliado, ou seja, tirando veículos, material de construção e aqueles atacados especializados, a alta foi mais modesta de 2,4%. Mas eu sempre faço as minhas análises pelo ampliado, porque envolve coisas importantes no nosso dia a dia. Compra de veículos, que até tem explicação, por conta ainda do incentivo governamental, mas o fato é o seguinte, gente, 6,4% de aumento de consumo de julho em relação a julho do ano passado. Se alguém aí me disser que isso está acontecendo na sua vida, eu mordo a minha língua e reviso toda a minha análise. Mas acho que não tem cabimento, especialmente porque há uma expansão do consumo em praticamente todos os gêneros. Olha só, supermercados 3%, até razoável, mas tecidos 1,6%, eletrodomésticos 10,8%, produtos farmacêuticos 6,5%, ou seja, equipamentos e material de informática 6,9%, 7%, ou seja, expansões maravilhosas que realmente se chocam com o que eu observo no dia a dia das notícias, onde muita loja está fechando, a inadimplência está crescendo, apesar do tal do desenrola, ou seja, as pessoas estão com menos condições de obter crédito. Então, eu vou dizer o seguinte, quanto a esses dados do comércio varejista do IBGE, eu vou ficar quietinho, não vou falar mais, lembrando da velha, valorosa e sempre atual lição do falecido Nuno Renan Lopes Figueiredo Pinto. Olha o dado, analisa o dado, mas sempre, antes de conversar, antes de divulgar ele, olha a janela para ver se ele está assim conivente com a realidade. E pelo jeito não está. Outros assuntos que vou tratar rapidamente. Uma juíza, ainda em primeira instância, condenou a Uber a pagar uma multa de R$ 1 bilhão porque os profissionais liberais que usam esse aplicativo para ganhar seu dinheiro não estão formalmente empregados. Espero que isso nas próximas instâncias seja derrubado, mas multou R$ 1 bilhão. Se isso for mantido, evidentemente acabou a história dos aplicativos aqui no Brasil e nós vamos ter que voltar ao velho cartel dos táxis. O preço, o custo dos transportes vai subir uma barbaridade aqui para todo mundo. Vamos prestar atenção nesse assunto nas próximas semanas e meses. E depois que eu disse que eu ia falar mesmo, há um mês atrás eu comentei num Fora de Curva sobre uma experiência nos Estados Unidos, onde um sujeito com morte cerebral, mas mantido vivo por máquinas, por ele ter doado o próprio corpo à ciência, estavam fazendo uma experiência com ele, tiraram o rim do sujeito e colocaram para substituir um rim suíno, um rim de porco. E naquele momento que eu falei, os cientistas estavam comemorando um mês inteirinho de que esse rim estava trabalhando perfeitamente, sem rejeição. Agora, gente, essa experiência já está completando 2 meses e o rim continua 100%. A função renal dessa pessoa que está com morte cerebral em estado vegetativo continua perfeita. E isso vai significar o quê? Estão chegando finalmente a uma situação na qual órgãos de animais podem servir em seres humanos. Vamos virar quimera?
Talvez sim, quimera, para quem não se lembra, é a mistura de dois animais para compor alguma coisa que seria um terceiro animal. Mas nós estamos falando de órgãos que daqui a pouco vão ser produzidos nos laboratórios. É um grande avanço científico que tem que ser comemorado. E finalmente, como último ponto da sexta-feira, e já encaminhando para o início das nossas crônicas, vamos falar da nossa vizinha Argentina. Como eu comentei algumas vezes aqui, o atual ministro da Economia e candidato à presidência pela situação do país está desesperado com a alta da inflação e criando várias mirabolices para fazer com que os preços se contenham. Primeiro, ele convenceu a cadeia produtiva do petróleo a congelar preços de combustíveis até outubro. Depois foi a vez dos supermercados, várias outras coisas. Semana passada, ele até criou uma super isenção de imposto de renda, como se fosse manter isso, onde só 90 mil argentinos teriam que pagar imposto de renda, o resto tudo está livre, numa clara tentativa, segundo ele, de evitar, de controlar a inflação, não sei como, mas evidentemente de comprar votos. O que aconteceu? Nesse mês passado, agosto, portanto, a inflação argentina bateu um recorde de mais de 30 anos. Chegou novamente a 2 dígitos, chegando a 12,4% no mês passado. Isso faz com que o total da evolução dos preços em um ano, 12 meses, chegue a 124%. E ele está querendo ainda desesperadamente conter a inflação através dessas medidas completamente insanas, quando nós temos a resposta. A única forma de conter a alta de preços é parar de produzir dinheiro. E se para de produzir dinheiro com o governo equilibrando seus gastos, contendo despesas e não tendo déficit. É só essa a receita. Espero que isso sirva de exemplo ao nosso governo brasileiro, que está com o pé no fundo do acelerador no sentido de aumentar déficit público e especialmente bater recorde de despesas públicas. Isso ainda vai dar muita confusão para a gente, espero estar errado, mas garanto para vocês, esse é o caminho se algo não for feito nos próximos meses, ou melhor, nas próximas semanas, de conter essa onda gastadora, especialmente de má qualidade do governo federal. Mas aí eu vou usar esse contexto argentino, chegando eleições, inflação elevada, carestia, falta de produtos, para iniciar as nossas crônicas do Fora de Curva, que se trata exatamente no argentino. Vocês acham que alguém, numa situação dessas, tem algum motivo para comemorar e diariamente comemorar? Bom, um vizinho, um hermano aqui do país do lado, achou esse motivo. O que ele tem feito religiosamente há quase 300 dias? Eu estou falando do comerciante de Vila Domínico, ali na Argentina, é claro. O nome dele é Gustavo. Ele simplesmente, depois que a Argentina ganhou tricampeonato mundial de futebol, ele sai no final da tarde, fecha o seu negócio, sai no final da tarde para continuar comemorando o título da sua seleção, e isso realmente tem contagiado algumas pessoas daquele país. Até acho muito bom, porque a situação deles realmente está triste, está periclitante. Olha a foto dele aí. Ó. Mas agora mudando, saindo da crise do festeirê desse argentino, vamos lá para o Japão. O Japão é um país de gente muito trabalhadora, não é à toa que ainda sustenta o terceiro maior produto interno bruto do mundo. Apesar também essa questão de ser trabalhador demais, de vez em quando prejudica, haja vista que é um país que está em queda demográfica. Eles não têm tempo para nada, trabalham demais, então chegam em casa, não querem saber das agradabilidades, então nada de nenê no Japão e a população está caindo. Mas, evidentemente, eles são seres humanos como nós e, fala a verdade, sendo patrão, sendo empregado, não tem aquele momento um tanto quanto vergonhoso, especialmente depois do almoço, que bate aquela soneira quase irresistível. A gente tem que fincar, tem que lutar com esse sono, tomar 3 a 5 litros de café para não cair no sono durante o expediente. Eles reconhecem que isso é uma realidade, acontece mesmo, e criaram uma solução não tão vergonhosa. Ao invés da gente fazer aquela clássica de ir lá no banheiro, fechar na portinha e tirar aquela sonequinha de 15 minutos, ou quando ninguém está olhando, baixar a cabeça na mesa e tirar uma pestaninha, eles chegaram, olha, isso faz parte do corpo humano, vamos resolver de uma situação digna. Será que foi digno mesmo? Olha só o que eles fizeram. Ao invés do desconforto de dormir
sentado em vaso sanitário ou debruçado em cima de uma mesa, eles criaram uma cápsula do sono que eu estou mostrando para vocês agora. E, de acordo com a posição do corpo, as pessoas acabam dormindo para ocupar pouco espaço de pé dentro de um sistema que eles acham muito confortável, mas eu pessoalmente estou achando muito ridículo isso aí. Parece uma draja de antibiótico, de remédio. Imagina, você entraria numa draja para tirar uma sonequinha? Eu teria um pouco de claustrofobia, mas para japonês, que é uma cultura diferente, talvez seja adequado. Se um dia eu me deparar com um negócio desses, prometo experimentar por 1 ou 2 minutos, mas acho que não vou aguentar. O que vocês acham? E finalmente, agora para encerrar o Fora de Curva e partirmos para o final de semana, vou ter que lembrar, não esqueçam do like, do compartilhamento do vídeo e para quem é novo no canal, por favor, inscreva-se que vale muito, mas muito mesmo a pena. Olha só, pessoal, tem gente que tem tudo na vida. Imagina você trabalhando de sol a sol, se incomodando, tendo que penar muitas vezes pagar as contas, tendo preocupações tributárias, previdenciárias, trabalhistas e outras istas que não cabe agora divulgar, em contraposição a uma moça herdeira de um dos maiores impérios do mundo. Ela, vivendo numa boa, é herdeira da Disney. Essa essa senhora, o nome dela é Abigail Disney. Sabe de quem ela é herdeira? O nome já diz tudo. Ela, segundo a reportagem que eu vi, ela é sobrinha neta de Walt Disney. Então vai herdar, além do Mickey, do Pato Donald, do Peninha, do Zé Carioca, aqueles grandes parques extremamente lucrativos que tem nos Estados Unidos, Japão, França e talvez em algum outro lugar que eu não conheça. Ou seja, é o império, é o maior império cinematográfico do mundo. É dona, além dos estúdios Disney, da Marvel, dos estúdios Pixar e várias outras produtoras de filmes históricos e modernos. Essa Abigail Disney está meio conformada, parece que não está muito feliz com essa pouquíssima herança que o tio-avô dela deixou. E se tornou uma moça um tanto quanto revoltada e evidentemente fora de esquadro. Sabe o que ela fez algum tempo atrás? Ela se juntou a uma turminha, foi lá num terminal de aeroporto localizado em Wisconsin, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, fez um protesto contra os aviões a jato, porque eles queimam muito combustível e causam poluição do ar. Segundo a notícia aqui na revista Oeste, eu vou mostrar algumas fotos para vocês, me perdoe, Oeste, por essa chupinhada. Ela e seu grupo se sentaram na pista do aeroporto impedindo que aeronaves decolassem ou pousassem, dizendo que eram muito poluidoras. Gente, herdeira de bilhões e bilhões de dólares, fazendo uma besteira dessas, em nome do meio ambiente, quer dizer que nós não podemos mais viajar de avião porque somos poluidores. Lógico que uma turbina jato emite CO2, emite uma série de coisas. Mas, convenhamos, cá entre nós, existem formas mais inteligentes e mais razoáveis de melhorar ou colaborar com a produção de oxigênio ou evitar a disseminação de CO2 pelo planeta. Essa moça, ao contrário do que acontece aqui no Brasil com gente privilegiada, foi presa e, se não me engano, pegou um bom cilindro, vai ter que pagar uma multa milionária. Mas já que ela é bilionária e herdeira, não vai ter problema algum. Mas realmente isso mostra que em qualquer lugar do mundo, em qualquer segmento de renda, existe gente maluca o suficiente para fazer maluquice, com claras intenções de ser alvo de comentários aqui das crônicas do Fora de Curva. E assim, gente, eu deixo vocês desejando um excelente final de semana para cada um. Aproveitem muito bem, relaxem, divirtam-se, porque a segunda-feira já está chegando aí e sempre quando começa a semana recomeçam as encrencas aqui no Brasil e no mundo e nós queremos o melhor para todos. Então, vamos recarregar as baterias para nos preparar para esse futuro desafiador que sempre vem pela frente. Um abraço, então, a cada um de vocês. Deixe meu até breve. De novo, excelente final de semana. Tchau, gente.